Nós damos continuidade com a palestra Aprimoramento Multiprofissional em Saúde Mental, estudo de egressos de um programa de formação em campo no SUS. Eu convido para mediar a palestra o Sr. Joel Magalhães de Araújo Júnior. Joel é bacharel em Direito, Executivo Público e atua no Centro de Qualidade de Vida da Secretaria de Estado da Saúde desde 2014. Joel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Vanessa. Fique à vontade para chamar a nossa palestrante. Muito agradecido pelo convite e a mim coube a honra de convidar, então, a nossa palestrante para continuar brilhantando esse dia de hoje, que começou com a professora Aurissônia, teve a palestra brilhante do Cortella, e continuamos agora com as experiências exitosas dos nossos estudantes. E continuando agora, temos a nossa mestra Cássia Garcia Gomes, ela é psicóloga, coordenadora do curso de especialização Lato Senso Multiprofissional em Atenção Psicossocial no CAPES Itapeva. E, continuando, o tema seria o aprimoramento multiprofissional em saúde mental, estudo de egressos de um programa de formação em campo no SUS. Eu convido a todos a participarem, colocando suas questões, porventura, que surgirem no chat, qualquer comentário também, que será lido ao final e passado para a nossa palestrante. Muito obrigado, Cássia, por gentileza. Boa tarde a todas, todos, todes. Eu estou aqui hoje para falar, né, do meu mestrado e de um tema que acho que para quem está nesse congresso interessa, porque a especialização ela vem oriunda dos antigos programas de aprimoramento, né, do antigo programa de aprimoramento e, portanto, e os seus cursos, e agora o curso de especialização. Então, quando eu fui fazer meu mestrado, eu optei em estudar o aprimoramento multiprofissional que tinha aqui, pensando na especialização que a gente ainda tem, tá? Eu tive um pequeno problema aqui com a questão de logística, então eu vou estar em dois aparelhos, eu vou tentar compartilhar com vocês a tela por um aparelho e falar pelo outro. Se der errado, eu vou só falar e vocês não veem a apresentação em tela, tá tudo bem também. Pode, pode ser, vai dar certo, tá? Então vamos ver se vai dar. Vocês conseguem visualizar os dois? Então, Sim, acho que sim. deu, né? Só colocar no Vamos modo lá. apresentação. Aí. Perfeito. Bom, então tá bom. Então, voltando, quando eu fui fazer meu mestrado, até pensando na coordenação da especialização, nessa honra em poder estudar esse programa que existia há tantos anos aqui no CAPES e que estava se transformando em especialização, foi esse tema que eu decidi. E eu decidi por pensar isso. Onde estão essas pessoas, né? Como estão os egressos? Bom, primeiro é importante dizer que sempre que a gente vai falar de qualquer coisa que acontece no SUS, é muito importante a gente lembrar que o SUS é uma política de bem-estar social, né? Então, ela, assim como a assistência social, o SUS, o SUAS, a educação, são políticas que entram num grande pacote das políticas de bem-estar social e que elas vêm como fruto de uma luta social e por uma construção de políticas de direito, de afirmação de direitos, né? No SUS, o SUS especificamente, a gente pode dizer que ele é fruto da reforma sanitária. Então, lá na década de 70, né, alguns profissionais se unem para pensar e para tentar propor uma política pública de saúde igualitária, universal, equivalente, equinânime para todos os cidadãos. É dentro deste paradigma de uma saúde para todos que eu entendo que o SUS se enquadra e que, portanto, a formação se enquadra, tá? Bom, o CAPS é um serviço que faz parte do SUS com uma especificidade, ele é um serviço de saúde mental no SUS, né? E aí a gente tem uma discussão que é, além de toda a luta pela construção do SUS, existe uma outra luta que era pensar a saúde mental para além da psiquiatria e para além do manicômio. Então,
os CAPs surgem nesses dois movimentos, o movimento da luta pela saúde por todos e de uma saúde mental para todos, tá? Depois eu vou falar um pouquinho da formação para o SUS, para a educação em saúde e para o PAP, e aí a gente vai entrando aqui nos temas deste congresso mais especificamente. Acho que do SUS não vou me debruçar muito, porque a gente tem pouco tempo, e acho que vocês devem ter ouvido isso bastante aqui hoje, ou vão ouvir ainda, né? Mas a questão da saúde mental é importante a gente ressaltar, porque acho que a nossa é a única unidade de saúde mental entre os cursos de especialização do CEPOR atualmente, né? E acho que é muito importante a gente demarcar isso, assim. Quando a gente está falando da saúde mental, a gente está falando da ampliação e do protagonismo dos saberes, dos atores e dos objetivos de cuidado de quem sofre de questões de saúde mental, né? Então, quando a gente diz que a gente fez com a luta antimanicomial, com a reforma psiquiátrica, a gente fez a transição da psiquiatria para a saúde mental, é porque a gente está dizendo que a gente tira o foco do transtorno e a gente passa o foco para o cuidado ao sujeito que sofre em suas diversas necessidades. Então, um serviço de saúde mental no SUS, ele preconiza garantir os direitos das pessoas com transtornos mentais, tá? É principalmente disso que a gente está falando. E aí, quando a gente vai falar em formação para o SUS, a gente vai falar dos princípios básicos do SUS. Se o SUS vem de forma tão revolucionária, propondo a reorientação das estratégias do modo de cuidar, né? Uma política integral de saúde, que garanta acesso a todos, cuidado a todos, ela também exige transformações nos modos de ensinar e aprender. Se a gente ensina sem levar em conta, né, os paradigmas, a gente não consegue implantar isso. Então, vem essa ênfase nas dimensões éticas quando a gente vai falar em formação em saúde. Focar nas escolhas e nos compromissos. Bom, como que a gente entende que faz isso, né? Podendo entender que a formação, para além do conhecimento estrito sensu, ela precisa estar aberta para também a crítica do conhecimento estabelecido. A gente só conseguiu construir o SUS porque alguém esteve disposto a questionar o que existia antes. E vice-versa, né? E assim o mundo se alimenta. A gente precisa sempre estar disposto a adquirir conhecimento, reconhecer o que já foi feito e também criticar o que está estabelecido para poder construir novas coisas. Nesse sentido, o que uma formação no SUS deveria propor? Deveria propor uma formação de subjetividades emancipatórias e comprometidas com a transformação social, né? Então, a gente pretende formar pessoas comprometidas com aquilo que a gente acredita que é um projeto de transformação social como o SUS, tá? Então, para isso, é fundamental que a gente tenha construções, conteúdos de cidadania e que a gente entenda que uma pós-graduação no SUS, ela é uma prática artesanal e com muitas integrações intersubjetivas. Bom, o programa de aprimoramento, ele existiu entre 89 e 2018, né? Ele tinha a proposta de formação multiprofissional de caráter transdisciplinar na saúde, e é a origem dos programas de especialização. A maior parte dos programas hoje existentes, como especialização no CEFOR, foram anteriormente programas de aprimoramento profissional. Então, eles são programas que têm uma ênfase no treinamento em serviço. Os alunos recebem bolsas estaduais. Na época do aprimoramento, teve gestão de várias instituições, agora pelo CEFOR. Bom, o aprimoramento, por ter durado tanto tempo, ele teve estudos que avaliou ele, né? E nesses estudos, se destacam, quando eu fui pesquisar, né, o que se destacou para mim? Uma relevância do programa no fortalecimento do SUS. Por quê? Porque tanto pela possibilidade de experimentação das unidades do SUS, quanto pela possibilidade de levar essa experimentação para outras unidades e expandir a filosofia e os conceitos, a prevalência da psicologia entre os aprimorandos e a superposição de 3 dimensões nos programas. Então, pensar que os programas eles têm que ser montados a partir das necessidades de saúde da população, do aparelho formador e do aparelho empregador, né? Bom, estudando tudo isso, o que eu queria saber no meu trabalho, né? Então, como é que eu desenhei o meu trabalho? Eu queria investigar a trajetória profissional dos egressos
do aprimoramento de saúde mental do CAPS Itapeva, no que concerne a sua relação com as políticas públicas e atenção psicossocial. Então, as pessoas que daqui saíram, elas continuam nas políticas públicas? Elas continuam atuantes em saúde mental? Isso aconteceu? Como é que foi, né? E por que eu queria saber isso? Porque a gente estava transformando o aprimoramento em especialização. Se eu vou transformar, eu quero usar isso para avaliar. O que tem de mais importante nesse programa? O que foi mais relevante? Como que a gente constrói uma especialização que condiga com o que a gente acredita? E também como uma forma de sensibilizar os gestores e os profissionais para a importância de políticas e programas de formação no SUS. Porque a gente sabe que quando a gente está com o SUS no limite, que nem a gente está, né, com profissionais sobrecarregados, com ausência de recursos e várias coisas, tudo é muito visto como sobrecarga. E a formação também entra nisso. Então, como que a gente valoriza a formação nos serviços? Bom, eu escolhi fazer um estudo exploratório com dados quantitativos e qualitativos, a partir de um questionário eletrônico, e fundamentado, né, assim, inspirado em um estudo de egressos, alguns estudos de egressos realizados por Otálio, mas principalmente esse de 2014, porque ela aponta essa questão da importância de uma sistematização de acompanhamento dos processos de formação no âmbito da pós-graduação, que gerem subsídios para os ajustes nesses processos e também para a valorização desses processos. Bom, desafios éticos do meu trabalho, né? Eu submeti ao Conselho de Ética da Faculdade de Saúde Pública, que foi onde eu fiz meu mestrado. Quais eram os cuidados que eu tomei para tentar ser o mais justa, transparente e ética possível, né? Tentei viabilizar o acesso ao questionário e ao TCLE do maior número de alunos que eu conseguisse. Ter um TCLE claro. Todas as questões com opção de não responder, né? Prefiro não responder, não resposta, para tentar evitar um mal-estar, já que o questionário seria remoto, então eu não estaria para acolher, né? Não estaria presente com a pessoa para acolher esse mal-estar. Não registrar o e-mail dos respondentes, porque isso, numa amostra pequena como era a minha, de pessoas que passaram pela instituição que eu ainda estou, viabilizaria uma possível identificação. Não destaque na publicação de dados objetivos dos perfis do egresso e omissão de dados como o ano de formação e instituição de trabalho atual nos resultados, tá? Bom, as análises de campo fechado, então, mais quantitativas, elas tinham o objetivo de mapear o perfil dos participantes e eu analisei por frequência simples. As questões mais abertas, elas tinham o objetivo de reconhecer os sentidos e significados da experiência para os egressos. Então, por isso, análise de conteúdo, porque eu queria saber da sua relação com os princípios do SUS, da reforma psiquiátrica e da defesa da diversidade. Bom, as questões abertas, né? Por que eu vou falar um pouquinho como é que eu fiz isso? Muitos de vocês, no ano que vem, vão ter que fazer os seus TCCs, né? E vão falar isso, mas como é que a gente faz uma análise de conteúdo? Bom, primeiro a gente pré-explora o material, né? Então, a gente lê os questionários com o objetivo de perceber o encadeamento das respostas, os temas transversais. Eu também dividi o conteúdo por questão. Então, o que vai em todas as questões, o que aparece em uma só, para daí selecionar as unidades de análise e depois categorizar e subcategorizar as unidades. Então, com a construção dos enunciados e a relação desses com os objetivos do programa, tá? Bom, o que eu encontrei de resultados, né? Só para contextualizar um pouquinho, o aprimoramento aqui no CAPS Itapeva, ele tinha 8 vagas, tá? Anualmente, e ele existiu entre 92 e 2018. Então, eu tinha uma amostra total máxima de 180 ex-aprimorandos, tá? Não consegui contato com todos, consegui endereço eletrônico ou plataforma Brasil de 147 ex-aprimorandos. Dos 147, 58 acessaram o questionário e concordaram com o TCLE, 2 enviaram em branco. Então, eu fiquei com 56 questionários para análise, tá? Isso representa 38% dos ex-aprimorandos convidados e 31,5% do universo total de egressos do CAPS. Então, eu consegui que mais de 1/3 das pessoas que passaram aqui respondessem, o que é uma amostra relevante. E
Desses 21, entre esses alunos, tinham 21 turmas das 31 existentes representadas. Então, 68% das turmas estavam, de alguma forma, representadas nessa amostra. Só que 87,5% das respostas foram de alunos depois de 2005. Tá? Acho que isso tem a ver com a atualização dos contatos, né? Os contatos é mais difícil de mudar de 2005 para cá, mas também com a facilidade de uso da plataforma e talvez até mesmo a relação ainda, né, mais afetiva com o programa. A gente leva isso em conta ao entender por que foram essas pessoas que responderam e não outras. Bom, o que a gente encontrou, né? Então, por distribuição de faixa etária, o maior grupo dos respondentes tinha na faixa entre 31 e 35 anos de idade, seguindo as faixas limítrofes, né? Entre 25 e 30 e 36 a 40. Ou seja, condizia com o percentual de respondentes pós-2005, tá? Bom, sexo, 80% feminino e 20% masculino. Alguns autores discutem isso, né, da feminização do trabalho em saúde, né? Então, aí aqui eu trago duas publicações que falam sobre isso, uma de 2010, que fala, né, que encontra 70% de mulheres no quadro geral da saúde, com perspectiva de ampliação, e de 90% nas categorias de enfermagem e psicologia. E uma publicação do CONASEM de 2020, que diz que 65% dos trabalhadores da saúde são mulheres. Bom, no quesito raça-cor, o que chama atenção, né? Apenas 16,4% das pessoas que fizeram a especialização se identificam como não brancas, né? Acho que não é a proposta do programa, mas fica aí, chama atenção a questão do racismo estrutural e suas manifestações que a gente tem discutido mais atualmente, e como que a gente pensa isso na formação para o SUS e no acesso dos trabalhadores e usuários ao sistema. Bom, quanto à categoria profissional, né, prevalência de psicólogos já é percebido ao longo dos anos e mesmo no que a gente viu nos outros estudos do aprimoramento, tá? Então, 78,2% eram psicólogos, 3,6% enfermeiros, 14,5% TOs e 3,6% assistentes sociais. Em relação à universidade de graduação, não teve diferença entre universidades públicas e privadas, pelo menos não foi relevante, mas se destacam os alunos oriundos da USP, da PUC e do Mackenzie, né, que são universidades próximas. E além da questão da proximidade, a gente percebe que o antigo aprimoramento e hoje a especialização ainda é algo muito mais divulgado no boca a boca do que em espaços formais, né? Então a gente percebe que é o atual especializando que divulga para os seus bichos, né? São os veteranos que vão divulgando e é assim que vão vindo esses alunos. Bom, em relação à titulação atual dessas pessoas, né? 67,3% das pessoas obtiveram outras titulações depois do aprimoramento, tá? Isso dialoga com o objetivo do programa, que é formar profissionais críticos e comprometidos com a melhoria do cuidado. Então, se a gente está comprometido, a gente tende a querer estudar cada vez mais. Mas também fala, sim, da questão do desafio da busca por carreira, tendo em vista que, na época, o aprimoramento ele não era uma titulação considerada em concursos, em seleções. Então, era muito importante que as pessoas tivessem outros títulos para conseguir alguma carreira. Bom, em relação à atividade profissional, 62,5% dos respondentes atuam no SUS ou em outras políticas públicas correlatas, né? O que a gente chamou de políticas públicas correlatas? SUAS, Defensoria Pública, educação, né? Educação, universidades públicas. Então, políticas públicas de bem-estar social. São pessoas que tivessem ali ainda dentro disso. O que comprova a questão do sentido e significado do programa para os egressos, né? Mas também traz aquilo que eu já falei lá, que assim, será que quem respondeu é porque ainda está envolvido com o assunto do questionário? Né? Ainda está envolvido com o SUS e com a formação para o SUS, e por isso se interessou mais para o questionário? A gente não tem como saber, né? Bom, 30,3% das pessoas atuaram no SUS e migraram para outras áreas,
Desses, 9% para o mestrado ou doutorado, muitas vezes relacionado a políticas públicas de saúde mental ou saúde mental, e só 5,6% para áreas não correlatas com a saúde mental, que efetivamente, ou a outras políticas públicas. 7,2% dos respondentes nunca trabalharam no SUS, tá? Depois do aprimoramento. Sobre a atividade profissional e a renda, né? Nas respostas qualitativas, então nas respostas escritas, é muito claro, e a maior parte dos respondentes falam isso, da diferença salarial entre o SUS e as políticas, né, e outros trabalhos na área privada. Porém, no quesito concreto da renda, isso não aparece. Algumas justificativas, né? O intervalo de maior e menor renda na faixa do IBGE, então 61,1% das pessoas recebem entre 4 e 10 salários mínimos. Isso é uma diferença muito grande, né, gente? 4 salários mínimos é muito diferente de 10. Então, né, assim, no Brasil, isso é uma diferença enorme. Mas, para a pesquisa, é importante que a gente use as faixas do IBGE, porque, bem ou mal, são critérios validados e tal, então foi o que a gente pôde usar. Mas tem isso. Outra possível razão é a dupla jornada dos profissionais. Então, que apontam que ganham menos no SUS, mas se mantêm, só que complementam a renda também na prática privada. Bom, a gente não conseguiu ver nenhuma correlação entre salário e tempo na instituição, o que mostra a ausência de plano de carreira nas instituições do SUS hoje, né? Mas existe uma correlação positiva, sim, entre grau de renda e titulação. Então, quanto maior a titulação das pessoas, maior a renda. Tá? Bom, atuação no setor privado, mesmo quando no setor privado, está relacionado ao aprendizado no PAP, então, ou assistencial, ou docência em saúde mental. 90% dos profissionais no setor privado, né, então, que não estão atuantes no SUS, têm o consultório como fonte principal de renda, começaram o consultório como fonte complementar, e aí migram, e apontam como justificativa para isso a ausência de carreira e a sobrecarga nos serviços do SUS. Tá? A questão do plano de carreira, né? Eu trouxe aqui, ela é um desafio desde a implantação do SUS. Existiu uma secretaria de gestão entre 88 e 2008 que tentava construir e implantar planos de carreira e já tinha suas dificuldades. Com a transição para a gestão pelas OS no estado de São Paulo e em vários outros estados, essa desigualdade é acentuada, né? A gente tem entre as OS uma desigualdade muito grande de salários, de propostas de carreira, e a maior parte das OS não conta, na verdade, com plano de carreira. E das pessoas que estão no SUS, respondentes ou em outras políticas públicas correlatas, só 31% é atualmente funcionário público, 31,5%. Os outros 68,5% trabalham para OS ou OCIPs. Então, entram nesse registro que a gente está dizendo, né, da terceirização aí. Bom, eu selecionei aqui uma fala de exemplo, né, que o respondente diz: atuei no SUS por 3 anos após a formação. Deixei o SUS para fazer mestrado, doutorado e investir na minha formação acadêmica, que me daria um cargo e salário melhores. O trabalho que realizei no SUS foi em regiões periféricas da cidade de São Paulo, em serviços fatiados, com grande demanda de atendimento e poucos recursos. Mão de obra mal remunerada e pouco valorizada. E uma gestão do serviço realizada de forma explorativa, violenta e contra os princípios do SUS, como a integralidade e a universalidade de acesso. Acho que isso não é geral, né? Tem muita gente que ainda está no SUS, mas é um exemplo um pouco da questão do quanto as dificuldades no trabalho estão relacionadas a essa transição. Eu preciso lembrar que o meu trabalho ele foi realizado em 2021, tá, gente? Então, a gente estava ali ainda no meio da pandemia do Covid-19. A gente estava começando a retomar algumas práticas, né? Então, quando eu perguntei, assim, do momento atual, tinham 2 coisas apareceram muito grandes nessas respostas, né? A questão da Covid-19 e a questão de alguns desmontes que vinham sendo sofridos pelo SUS, principalmente desde 2016, tá? Então, o que aparecia aí como argumento para um desmonte, né? O que muitas das pessoas iam dizendo era de um momento de desmonte.
E o que estava relacionado com isso? Então, essa prática de gestão por OS, a partir de 2016, muitas portarias e resoluções e PECs que complicaram, né, que destruíam o que tinha se estabelecido como política pública pelo SUS, redução orçamentária, e ameaças a práticas estabelecidas de fortalecimento da integralidade de cuidado comunitário, de lógica matricial e de redução de danos. Bom, e o isolamento também gerado pela Covid-19, né? E o impacto disso em quem trabalha no SUS, na saúde mental e na educação. Então, o momento atual trazia como impacto o desânimo, a percepção de uma burocratização dos processos de trabalho, uma diminuição das potências de trabalho criativo em equipe, um enrijecimento de metas e a volta da centralidade médica. E, portanto, uma dificuldade de se manter como trabalhador. A gente viveu isso na saúde mental, principalmente, né? Acho que a pandemia ela trouxe a impossibilidade de muito daquilo que a gente tem como central na nossa prática. Então, foi muito desafiador para a gente passar pela pandemia e ter que rever tudo que a gente entende por reabilitação psicossocial. Bom, então aqui mais uma fala, né? Só para exemplificar, o momento da pandemia, lá 2020, os desmontes das políticas e tal, afetavam negativamente. As políticas em que atuam estão em constante risco de desinvestimento, cada vez mais permeadas por uma burocratização dos processos de trabalho, que dificultam um exercício crítico, criativo e multidimensional que um serviço de atenção especializada de promoção de reabilitação psicossocial exige. O processo de trabalho se desmontou, foi preciso reinventar modos de atuação dentro desse cenário complexo. E mesmo com as reinvenções, algo se escapa, quando a questão são os cuidados de base coletiva e comunitária que a atenção primária requer. Além disso, houve um aumento das demandas de cuidado que já eram grandes, e o excesso de horas trabalhadas, o que produziu sobrecarga e adoecimento de todos os profissionais das equipes de saúde. Mas, apesar de tudo isso, dos desafios daquele momento, e que acho que alguns permanecem e outros nem tanto, a maior parte dos profissionais se dizia satisfeito profissionalmente, né? Então, acho que aqui o destaque, né, vinha da possibilidade de aprendizagem, exercício de criatividade e autonomia, tá? Mas, no geral, a satisfação, quando eu fui pesquisar sobre satisfação, né, o que eu encontrei? Que a satisfação no trabalho é fortemente influenciada por 3 fatores principais. Realizar um trabalho com o qual se tem afinidade, gostar do que faz, a resolutibilidade da assistência, o que no caso da saúde tem relação com a satisfação dos usuários, e em terceiro lugar, o trabalho em equipe. No caso dos egressos, a possibilidade de novas aprendizagens e o exercício da criatividade, assim como a autonomia, parecem comprovar os argumentos do artigo anterior. O que fica mais prejudicado em relação à satisfação é o reconhecimento profissional, muito atrelado à questão da renda e do salário, né? Não tem como o salário e a renda não é o único reconhecimento, mas é também um fator tido como falta de reconhecimento. Bom, no aspecto da avaliação do programa, esse talvez fosse um dos aspectos principais para essa apresentação que a gente está fazendo aqui, que é para os atuais especializandos ou futuros especializandos, né? Então, que era avaliar o programa. Por que eu queria avaliar o programa? Então, vamos entender por que esse programa é relevante. Se a gente chegou à conclusão pelos questionários que ele é relevante, que ele é importante, que ele marcou a carreira das pessoas, por quê? O que ele tem de marcante que constrói isso? Bom, e aí os questionários vão dialogando com a gente naquela questão do caráter artesanal da formação, né? E das especificidades da formação em saúde mental também. Então, os questionários, eles vão destacando aspectos relacionais e éticos dessa formação. Então, a formação como um percurso, um processo contínuo de ressignificação de vivências e aprendizados. E uma heterogeneidade que se dá tanto ao longo do tempo, quanto dentro da mesma turma. Então, na mesma turma, eu tenho pessoas que avaliam muito bem o programa e que avaliam terrivelmente o programa, né? E acho que o que a gente foi entendendo na análise total do questionário, que isso tinha muito a ver com o objetivo de quem chega,
com o momento institucional que ele viveu, o programa, dos profissionais e projetos que ele pôde se aproximar durante o seu trajeto na instituição. Então, nem todo mundo se aproxima dos mesmos projetos, todo mundo se aproxima dos mesmos profissionais, e isso vai ficando bastante demarcado no conjunto da experiência. Aí aqui, acho que tem muitas falas, tá? Eu vou passar mais para as pessoas saberem. E aí, o que aparece, né? O que as pessoas esperavam do programa como o aprimoramento, que eu acho que é bastante parecido ainda com o que se espera de uma especialização, né? Com ênfase na prática. Se aproximar de um campo um pouco visto, um aumento de chances do mercado de trabalho, uma interlocução teórico-prática, um amadurecimento pela vivência de uma prática mais protegida e um contato com a loucura. São essas as principais expectativas que aparecem nos questionários. E essas expectativas, elas dialogam com coisas que a gente já conversou e já percebeu, que tem a ver com o distanciamento da formação com o SUS. Lembra que eu falei lá no começo? O SUS ele surge como algo que propõe uma mudança da prática. E nem sempre a graduação acompanha essas propostas. Mesmo com as políticas afirmativas, como as DCNs, os programas PRO e PED Saúde, que melhoraram isso, hoje a gente recebe menos candidatos que não conhecem nada do SUS, que não tiveram contato, que não passaram por esses programas. Mas eu estou falando de uma avaliação de egressos desde 92, né, gente? Então, isso faz parte disso. E a questão da prática cotidiana interprofissional, ela aparece tanto na expectativa como na marca do programa. Então, o que as pessoas esperam? Elas esperam poder fazer parte de uma equipe e de um cotidiano. E isso aparece como expectativa e depois como marca. Então, fazer parte de uma equipe e atuar cotidianamente foi fundamental para viver os conceitos de campo e núcleo, para pensar uma boa prática. Tá? Mas trazem, sim, uma intensidade da vivência e uma complexidade dessa vivência. É bastante complexo e intenso você fazer parte de tudo isso. Tá? Bom, a articulação teórico-prática, que muitas pessoas, né, que aparece como expectativa, e que é mesmo a proposta do programa, também aparece como um desafio no cotidiano institucional. Então, enquanto foi possível fazer essa articulação ou não durante o ano. E acho que a gente, e aí eu volto, né, para a questão. Quanto mais a gente tem uma instituição com diminuição de RH, né, com aumento de demanda, com várias questões, mais difícil fica o desenvolvimento de questões teóricas e mais críticas pela equipe que aqui está. A gente fez uma pergunta específica sobre a inter-relação entre a subjetividade, gestão dos processos de trabalho e clínica. Por que a gente optou em fazer essa questão específica? Porque a gente entende que isso, que essa frase, né, assim, a inter-relação, ela é um marco do campo das políticas públicas e, portanto, do objetivo do programa de aprimoramento e do atual programa de especialização, né? Então, fazer essa inter-relação entre as subjetividades, a gestão dos processos de trabalho e a clínica. E foi a questão que viabilizou maior mobilização de apontamento sobre os desafios. Então, enquanto a gente estava lá nas outras perguntas e tudo ia aparecendo como bom, tá tudo bem e tal, aqui predomina uma concordância de que a especialização é válida, de que ela contempla, mas vão aparecendo nuances, né? Então, nuances das turbulências institucionais, da não suficiência teórica em alguns momentos, da heterogeneidade das experiências de uma mesma turma, do sofrimento, do que é estar em contato 40 horas por semana com a saúde mental, com as questões, com os conflitos institucionais e entre profissionais. E aqui, a questão dos conflitos institucionais e entre profissionais preponderam em relação à dificuldade do trabalho em saúde mental, tá, gente? Preciso contar isso, assim. Cássia, Oi, tá Cássia. acabando meu tempo, né? Isso, mais 3 Oi. minutinhos só, tá? Tá bom, não, tá acabando. É possível dar um contorno para o contato com a miséria e o sofrimento, quando a equipe e o coletivo estão mais alinhados. Quando isso falta, fica mais difícil. Bom,
as pesquisas sobre o sofrimento chegaram, né, os apontamentos sobre o sofrimento trazem coisas semelhantes ao trabalho sobre a residência. Então, que a intensidade da experiência é uma geradora de sofrimento, essa vivência de um lugar de equipe, mas que é intermediário, a dificuldade para a manutenção dos espaços teóricos e a falta de reconhecimento dos lugares. Bom, o trabalho, então, no geral, reconhece a importância da formação multiprofissional, do trabalho coletivo e ético em saúde mental e, portanto, da formação para os ex-aprimorandos, né, os respondentes, trazem que sim, o programa foi de fundamental importância no processo nos seus processos e nos seus percursos profissionais, da relevância da qualificação das práticas no SUS por esses programas, porque puderam levar e continuar críticos, né? Que os elementos emergentes dos estudos de egresso, além de discutir o próprio programa, também permitem discutir o SUS, porque vão trazendo muito das questões que estão presentes no SUS, né? O que está acontecendo nas instituições e como que isso está sendo refletido na formação. E o aprimoramento e a residência, muitas vezes podem ser comparados aí por serem formações em serviço, mas têm especificidades na sua conformação, né? Então, a atual especialização e a residência não são a mesma coisa, elas têm especificidades que precisam ser valorizadas. Eu fiz isso, né, esse trabalho em 2021, 2022, então algumas turmas de especialização já estavam acontecendo, e o que a gente percebe é que algumas coisas a gente conseguiu caminhar no sentido da amplitude, do rigor teórico, então das pessoas não se sentirem como mão de obra barata, como era muito, né, como estava muito comum em estudos muito anteriores do PAP, mas a gente ainda tem uma percepção da questão da má remuneração, né? Começa já nesse momento de formação. Bom, a última frase que eu deixo aqui do Nascimento, que eu gosto muito, é que a todos nós, servidores, cidadãos, técnicos, aprimorandos, acadêmicos, profissionais, funcionários e gestores, importa não esquecer que, acima de tudo, não há direitos concedidos, apenas os conquistados, como resultado de um desenrolar de acontecimentos tensionados entre as forças sociais que se inscrevem na história. Eu queria agradecer muito a professora desculpe, Cássia, pela excelente, maravilhosa palestra, o estudo que muito nos agradou, muito nos esclareceu. E eu gostaria de perguntar, estamos quase sem tempo, mas existe alguma pergunta? O que existe, eu estou vendo no chat, são agradecimentos e parabenizações, tá, Cássia? E vamos lá, eu acredito que mais 20 segundos para alguma questão, por gentileza. Se alguém quiser fazer o questionamento erguido à mão e usando o microfone, também estejam à vontade. Porque senão nós Desculpa, vamos... gente, Oi. eu joguei meu tempo, né? Falei mais do Não, que devia, desculpa. na verdade, eu estudo, é muito empolgante, né? Eu imagino essa questão, essa fotografia do SUS, no caso, do estudo dos egressos. A saúde pública, 70%, né? É muito interessante, né? É uma coisa que pica a gente continua, então, mesmo depois do aprimoramento, né? Sim. 2/3 do pessoal. É muito interessante isso, mesmo apesar dos desafios, das dificuldades que são cada vez maiores, eventuais, né? Eram grandes naquele momento, ainda são, e é muito bom ter esse estudo, essa análise. Agradecemos, então, e vamos dar continuidade. Eu vou passar, então, a palavra para a nossa apresentadora, Vanessa. Muito obrigado e boa tarde, Cássia. Boa tarde a todos que participaram. Obrigado. Boa tarde, Joel.